Yo, Geeks, tudo isso? O capítulo começa com o Saitama chamando por um senhor de tio. O nosso careca alerta o senhor que ouviu dizer que uma criatura havia fugido para aquele bosque e questiona se ele não havia encontrado nada de suspeito. Estamos na cidade K, no meio de um parque de reserva natural. O senhor responde que não viu nada e questiona o Saitama se ele era um herói profissional por causa da sua roupa esquisita, mas pede para que ele não lhe atrapalhe com sua pesca fazendo qualquer tipo de barulho. Ele diz ali ao Saitama que se fizer barulho vai espantar os peixes, o que o nosso careca aceita a solicitação de boas. Vemos então os dois ali na frente de um grande lago. Caraca, e é muito interessante ver como o Murata, ele desenha de forma tão absurda, né? Se não fosse realmente ali o desenho do Saitama e do senhor meio que tipo assim pescando, dava pra dizer que era uma fotografia. O realismo ali do Murata às vezes assusta pra caramba. A gente que pegou o Murata Prime lá na época que ele tava desenhando ali o Garou versus Saitama, tem um traço, um desenho dele que ele faz tipo um copo, né, uma taça. Esse desenho dele é extremamente absurdo quão beira ali o realismo. Nós voltamos para falar mais sobre esse capítulo extra depois da vinheta. O senhor então fica intrigado do Saitama ainda não ter ido embora e questiona se pode ajudar com algo a mais, mas o careca responde que só está observando. O Saitama questiona se dá para pegar alguma coisa com aquele equipamento, o que o homem lhe questiona o que foi. Ele não havia aparecido ali apenas para pegar a criatura, mas logo ele entra no papo do careca dizendo que dá para pegar algo sim com aquele equipamento e pergunta se o Saitama gostava de pescar, o que o Saitama responde que nunca pescou e questiona o que tem de divertido nisso. O homem então acaba respondendo que é um bom passatempo para pessoas desocupadas como ele e o Saitama. Se ele pegar um grandão, vai ser algo divertido. Pensando no tamanho do peixe, o Saitama questiona que pescar pode fazer com que ele economize bastante com comida. Ai, cara, o Saitama sempre tá vendo ali o hobby em relação a compras ou a cupons de desconto ou até mesmo de economizar em relação ali à comida. O senhor então lhe diz que não pesca para comer. Aquilo é apenas um embate sério entre ele e o peixe. O embate sério aqui meu para contigo nesse vídeo é que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos por aí. É importante você reagir e comentar para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos aqui pela plataforma. E quer ver eu perder? Quer ver eu perder nesse embate? É você se tornar membro aqui do canal e mandar o seu valeu. Isso já, cara, ó, já estou rendido. Já estou rendido no meio desse combate, no meio dessa luta. E é claro, se você deixar o seu hypar, já nos ajuda pra caramba a engatar ainda mais os conteúdos do Geek Brasil por aqui. Vemos então que o senhor continua dizendo que aquele lago possui um governante que vive há mais de décadas e que sua existência fascina os pescadores. Ele diz que às vezes consegue ver uma sombra turva, mas nunca viu peixe ao vivo e reflete que talvez seja apenas como os sonhos das pessoas. Saitama então fica encantado apenas com o gosto ali do peixe, né? De tudo aquilo que ele falou, né? De tudo aquilo que o homem, o pescador, acabou falando sobre o peixe. A única coisa que o Saitama fica ali pensativo é sobre o seu gosto. O que faz o homem pensar que o careca nem mesmo havia ouvido o que ele estava falando. Mas então um peixe acaba mordendo a sua isca, o que faz ele ficar de pé e dizer que havia fisgado um. Quando nós observamos ali o tamanho do peixe, o Saitama diz que ele é muito pequeno e que está bem longe de ser um embate sério. O homem joga o peixe de volta ali no lago, o que faz o Saitama questionar por que ele estava devolvendo. O senhor então responde que se chama pesque e solte. Isso é, ele devolve ao lago todos os peixes que ele pega. Não importa se for um peixe grande, mesmo que fosse ali o governante ali do lago, ele o soltaria. O que faz o Saitama questionar se ele não come peixes, se ele acaba ali não comendo peixes da sua pescaria ou até mesmo ali dos peixes que come, ou na verdade, né, que compra no supermercado.
O homem então responde que não possui nenhuma diversão além da pesca e que não quer que o número de peixes diminua. Quando o peixe que acabou de soltar crescer mais, ele pode ter outro embate contra ele. O que o Saitama diz que faz até que um sentido. Mas então o anzol é puxado mais uma vez, o que o homem acaba levando um tranco. Ele reconhece ali como o governante do lago. Mas quando ali ele sai do lago, vemos que todo o corpo do peixe foi devorado, o que deixa o pescador chocado ao ver ali a situação do peixe guardião, peixe governante ali do lago. Então, uma criatura gigantesca sai de dentro do lago e começa a dar risada, dizendo que finalmente havia recuperado sua força física com a água e os nutrientes daquele lago. Saitama então fica um pouco irritado da criatura ter aparecido bem neste momento, visto que ele gostaria de ver o governante, né, o peixe governante ali do lago. A criatura então, na forma de um tubarão e garra, começa a declarar para os humanos lhe ouvir. Ele é o último sobrevivente do clã das criaturas marinhas e que a partir de agora Hohodiro-sama ocupará o topo da cadeia alimentar e vai governar o mundo. Ele é o novo rei das profundezas do mar. Olha só, ele se declarando aqui como o rei das profundezas do mar. Para quem não se lembra, o rei das profundezas do mar é aquele personagem lá do começo, que tem todo aquele arco com o Kamen Rider, né, que o Saitama fica andando na bicicletinha e é levado até aquele lugar e todo mundo luta contra o rei das profundezas do mar, e aí o tubarão estava se declarando como o rei, só que essas foram suas últimas palavras. O Saitama então destrói o monstro com apenas um soco, mandando partes dele para tudo quanto é lado. Ele fica irritado e questiona se essa era uma hora realmente propícia para aparecer, para querer aparecer. O Saitama então olha ali para o pescador e questiona se ele tinha que devolvê-lo para o lago, mas o homem apenas lhe responde que aquela era uma espécie invasora. Se deixasse ela viva, seria falta de educação e que agora ele servirá de comida para os demais peixes. O pescador então questiona se o Saitama é mesmo um herói de verdade e o careca questiona ao homem o que ele pensou que ele era. O pescador apenas responde que o Saitama parecia alguém desocupado que nem ele. O Saitama começa a ir embora do parque pensando como era divertido quando se pega ali um grandão e que aquela era uma sensação boa. É interessante ver como o Saitama normalmente ele sempre se interessa, né, por essas coisas menores assim, através ali de outras pessoas, porque quando se trata ali de um herói, de alguém importante querendo apresentar algo pra ele, ele normalmente não tá nem aí. E aí quando é alguém meio que aleatório, alguém não tão importante, na verdade nada é importante pra trama, normalmente ele presta atenção e acaba levando isso em consideração, né? E ele tá até mesmo levando a ideia de continuar ali a pescar. Ele continua pensando o quão é difícil ali aparecer um grande peixe, até que ele escuta uma voz familiar dizendo que finalmente havia ali encontrado. Sonic então diz que finalmente vai acabar com o Saitama. Vemos que o Sonic está ali ainda com o seu visual lá do começo, e o Sonic diz que conseguirá derrotar o Saitama jurando pelo seu nome, o nome do poderoso Ninja Sonic da velocidade sônica. Caraca, se tem uma coisa que eu gostaria de ter e que o Sonic tem de sobra é a autoestima. É impressionante como o Sonic tem uma autoestima absurda e eu nunca me canso de ver isso, cara, porque o cara realmente consegue ter esse destaque absoluto, né? Ele olha pro Saitama, apanha e toda vez que ele olha pro Saitama, ele acredita que pode vencer o careca. Impressionante como essa autoestima do Sonic é inacreditável. O Saitama então comenta consigo mesmo, indignado, que pra ele só aparece esse tipo de coisa.
Mas o Sonic fica irritado, questionando se ele está lhe fazendo de idiota e que não faz ideia do que o careca está falando. Sonic então trava o alvo da sua Shuriken no Saitama e começa a espalhar fumaça por todo o local. O Saitama então é envolto ali em um monte de fumaça, fazendo com que ele perdesse totalmente a visibilidade. O Sonic diz que seu plano deu certo, tirando a visibilidade do careca, agora ele pode dar cabo dele. O Sonic então vem por trás ali do Saitama para lhe dar o seu grande ataque chamado de pontapé da lâmina de vento. Ele se prepara para acertar o Saitama, porém no momento em que ele acertaria o ataque, o Saitama, não enxergando nada, começa ali a balançar os braços no campo de batalha e acaba lhe dando uma cotovelada, acerta ali uma cotovelada no Zacarias do Sonic, lhe incapacitando totalmente para a batalha. O Sonic fica totalmente ali sem chances de continuar o combate e ele diz que vai poupar o Saitama por hoje, mas que na próxima vez que eles se encontrarem, terá o dia da morte do careca. Neste dia, o Saitama se tornará um pedaço de carne destroçado. Tudo isso graças às técnicas aprimoradas do poderoso Sonic da velocidade sônica. O Saitama então acaba lhe dizendo ali para ter uma boa sorte e se questiona até quando o Sonic vai ficar no pé dele. Mas quando a batalha acaba, o Saitama começa a sentir algo, começa a ter um pressentimento, uma sensação de algo que ele acabou de ver, que ele acabou de observar acontecer ali juntamente com um pescador. Lutando contra o Sonic e deixando ele embora, é como se ele tivesse acabado de fazer um pesque e solte. Cara, é muito bom, cara. One Punch Man é sensacional. Essas histórias extras que o Murata libera, porque essa história extra é do guia oficial de One Punch Man. Então, como o guia cobre até a batalha do Boros, faz até um sentido ver o Sonic ainda com cabelo curto, né? Ter todos esses detalhes sobre o personagem. Mas, cara, como o Saitama e o Sonic são uma das melhores duplas que existe no mundo dos mangás hoje. É impressionante, cara, como esses dois funcionam de forma absurda, né? Essa autoestima do Sonic de querer sempre derrotar ali o Saitama, a maneira como o Saitama vive ali, tipo, despreocupado com o Sonic, como o Saitama vai deixando o Sonic cada vez mais forte sem querer, porque a cada porrada que ele dá ali no Sonic, o Sonic vai ficando mais poderoso, mais forte, tudo se completa entre os dois personagens, né? E acaba sendo uma situação bem legal entre eles, o que fortalece as ideias pra caramba destes dois personagens. E, cara, realmente o Sonic e o Saitama combinam demais, né? Pena que o Sonic às vezes é um maluco e o Saitama não tá nem aí pra nada.